padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, na alegria de estarmos juntos aqui, congregados ao redor dela, a Mãe Maria, aquela que é Mãe Nossa e nos inspira pela exemplaridade do seu discipulado. Por isso a nossa igreja, cada sábado, sempre nos convida a reavivar em nós a beleza desta devoção, que se torna para nós uma lição de sabedoria, para enfrentarmos as labutas e os desafios enormes que nós enfrentamos como humanidade. Como humanidade que desde as origens conheceu a trágica experiência do mal e procurou sempre suas raízes e explicar suas causas. O mal, meu irmão, minha irmã, não é uma força anônima que age no mundo devido a mecanismos determinantes e impessoais. O mal passa através da liberdade humana. No centro do drama do mal e constantemente relacionado com ele está precisamente a nossa faculdade de sermos livres, que nos distingue dos demais seres vivos sobre a terra. O mal tem sempre um rosto e um nome, o rosto e o nome de homens e mulheres que o escolhem livremente. Por isso precisamos nos capacitar para escolhermos sempre o bem. Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu. Amado e amada de Deus, este relato simples, curto até, é significativo para nos interpelar. Uma interpelação enorme quando Jesus, exatamente diante muitas vezes da nossa pretensão de poder, traz a criança. Os discípulos estavam proibindo as crianças de se aproximarem de Jesus. Muitas vezes nós corremos o risco de eleger critérios e de considerar nossos critérios como balizamento importante para a vida, impedindo de acontecer aquilo que Deus quer na nossa liberdade, construindo por ela a fraternidade entre nós. Esta passagem deve nos fazer pensar as muitas vezes que nos cenários da humanidade, nos contextos em que nós vivemos, nós geramos preconceitos, discriminações, causando exclusões. Exclusões que pesam sobre a vida das pessoas. Ora, por que os discípulos elegeram critérios para considerar a possibilidade de impedir que as crianças se aproximassem de Jesus exatamente para receber a bênção? Isto nos faz até pensar o risco que nós corremos, sobretudo na nossa vivência de fé e nos nossos serviços eclesiais, imaginar-nos como aqueles controladores da graça de Deus, de permitir que se aproxime dele este ou aquele, ou de não permitir que se aproxime desse aqueles outros. Deus é próximo de todos. Ninguém tem o direito e ninguém tem o poder de determinar quem se aproxima de Deus. Jesus repreende por um gesto terno e de grande delicadeza, repreende os seus discípulos, chamando-os a compreenderem que é preciso olhar cada pessoa na exemplaridade da inocência da criança, com respeito. Um respeito que não pode ser absolutamente comprometido. O comprometimento do respeito a qualquer pessoa é o comprometimento da paz, é o comprometimento da verdade, é o comprometimento da justiça.
Jesus, portanto, ensina aos seus discípulos que é preciso priorizar nas considerações, para além da comodidade, do horário, do tempo, do momento, é preciso priorizar a importância a ser dada a cada pessoa. Esta é uma lição que nós temos que aprender, porque nós com muita facilidade discriminamos. Com os privilégios dos quais muito gostamos, nós colocamos muitas pessoas distantes de Deus. Não que elas fiquem distantes de Deus, porque Deus não se distancia absolutamente de ninguém de nós, mas nas configurações sociais, nos modos como nós estabelecemos a convivência, naquilo que temos como usufruto de todos igualmente, nós discriminamos e acirramos as marginalizações. Deus nos chama a ser generosos, respeitosos com todos e nos desafia, sobretudo, dizendo que temos que ser mais atenciosos e ter gestos de delicadeza com aqueles que precisam mais. Que essa passagem do Evangelho nos ajude a correções importantes para que nós possamos ser especialistas na fraternidade e na solidariedade. Conceda-nos, Deus, esta graça, supliquemos. Hora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, Mãe de Misericórdia, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.